Continuem, continuaremos falando um pouquinho sobre a questão ambiental mundial, mas dessa vez com um tema bem específico e importante: o aquecimento global. Muito se fala, né, pessoal, sobre esse aquecimento anormal do nosso planeta, ou seja, elevação da temperatura. Seria isso? Em tese, sim, pessoal. Vamos parar e pensar um pouquinho aí, ó. Na década passada, entre os anos aí 2005, 2006, a ONU, ela divulgou um trabalho por meio do IPCC, que é o painel intergovernamental dessa instituição, composto aí por mais de 2.000 cientistas, aí, climatólogos, geógrafos, biólogos, entre outros, e por meio de pesquisas já de anos já, pessoal, chegaram à conclusão de que o nosso planeta ele estava com uma temperatura média maior e o pior disso, subindo cada vez mais. Ou seja, o nosso país, o nosso planeta, ele estaria se esquentando, pessoal, ou seja, teria sua temperatura aumentando. Só que vamos pensar uma coisinha comigo aqui, moçada. Nós temos um efeito natural no nosso planeta que é o chamado efeito estufa. Os autores desses estudos aí confirmaram de que o homem estaria intensificando esse chamado efeito estufa. Para vocês que não se recordam, ó, o efeito estufa, pessoal, ele é um efeito natural. O que significa isso? Significa que a atmosfera formada por vários gases aqui no nosso planeta também tem a capacidade, também aí tem a missão de selecionar um pouquinho os raios solares, reter um pouquinho esse calor, até por questão de conforto térmico para nós, tá? Se não fosse aí pela atmosfera, pessoal, os nossos dias seriam muito quentes e as nossas noites seriam muito frias, né? Então dá uma olhadinha no desenho aí, ó. Tem raio solar que chega até a superfície, alguns já são refletidos direto da atmosfera, alguns ficam vagando, circulando aí até para dar o chamado conforto térmico para nós, certo? Mas de acordo com esses cientistas aí, pessoal da ONU, nós estaríamos emitindo muito dióxido de carbono, nós estaríamos emitindo muito metano, muito óxido nitroso, e isso estaria reforçando essa camada da atmosfera aí que acaba por reter a energia solar, certo? Ocasionando aí um aumento da temperatura. Também, nesses estudos, foi passado, pessoal, foi distribuído, compartilhado responsabilidades para com todos os países, porque independente do nível de desenvolvimento, todos compartilham em maior ou menor intensidade para com o aquecimento global, para com a intensificação desse chamado efeito estufa. Ah, professor, mas pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que depende muito da exportação de itens primários. Pessoal, a agricultura e pecuária também produzem esses gases, ó, também produz metano, também produz óxido nitroso. Então você tem aí todos os países compartilhando de um problema em comum. E esse painel intergovernamental da ONU fez questão de realmente trazer o problema à tona com aquela questão do tipo, e aí, presidente, o que vocês vão fazer agora? O nosso futuro depende disso, ok? Tranquilos? Depende disso por quê? Porque senão teremos aí as chamadas consequências. Olha lá, pessoal. A partir do momento que você tem um aumento das temperaturas médias do planeta, automaticamente você tem derretimento de geleiras, sejam aquelas polares ou do alto das montanhas, certo? A partir do momento que você tem um derretimento de geleira, você vai ter um aumento do nível dos oceanos, podendo ocasionar eventos climáticos extremos, como, por exemplo, aí é uma elevação do nível dos oceanos, chegando até o litoral, e acabando aí por submergir algumas cidades litorâneas, né? Cidades aí como Santos, cidade como Rio de Janeiro, países como a Holanda, em que boa parte das terras está abaixo do nível do mar, seriam muito atingidos com isso, pessoal. E automaticamente você poderia ter aí uma migração em massa de seres humanos, tá? Então, muitas pessoas que moram ou residem ou se estabelecem aí na região litorânea teriam que ir para o interior dos países. E se você pegar um mapinha agora por curiosidade na internet, pessoal, e ver a densidade demográfica, ou seja, a população relativa de todos os continentes, vocês vão perceber que sempre na região litorânea tem maiores concentrações. Então isso ocasionaria, pessoal, um problema de escala global aí para as populações humanas, certo? Sem contar outros problemas, como por exemplo aí, pessoal, o fato de você ter mais água, a água dos oceanos também ajuda a regular
toda a questão climática mundial, e você pode ter uma alteração dos ciclos climáticos, com algumas consequências até mesmo imprevisíveis. Os autores aí desse painel intergovernamental até chegaram a citar, por exemplo, escassez de água potável, porque você vai ter uma concentração muito grande de pessoas num único local, você vai ter aí extinção de algumas espécies que dependem de ecossistemas litorâneos, já não teriam mais isso daí de maneira abrupta, sem tempo de consumar aí uma adaptação, tá? E, consequentemente, isso traria muitos problemas para o planeta, podendo chegar até mesmo aí ao crescimento da pobreza, da fome e de epidemias. Vamos pular essa parte, né, pessoal? O momento não permite, né? Difícil de falar hoje em dia disso daí, né? Pois bem, pessoal, como fazer? Quais seriam as ações? Não tem como fugir. Nós temos que mudar o nosso paradigma. Paradigma é aquilo que nós seguimos, mesmo sem perceber, pessoal, e fazemos como força de lei. O nosso sistema capitalista hoje, pessoal, ele é muito pouco sustentável, já falamos na primeira parte da aula. Nós produzimos muito, nós consumimos muito, nós criamos necessidades a todo momento e quem paga o preço por isso são os recursos do nosso planeta. Então nós teríamos que começar a pensar um pouquinho em consumir menos, automaticamente produzir menos, então você vai requerer menos matéria-prima. Eu sei que é difícil falar nisso no mundo atual, pessoal, até mesmo porque nós já discutimos em outras aulas também que o consumo é a mola, é o combustível do capitalismo. É só ver o que nós estamos passando nesse momento de pandemia. A crise não se dá somente pelo fato das pessoas não estarem trabalhando, mas também pelo fato de não estarem consumindo. Isso aí é complicado. Então, a partir do momento que você não consome, não tem por que produzir. Se não tem por que produzir, você vai gerar desemprego e assim por diante. Acaba se tornando aí um ciclo. Por isso, pessoal, que os próprios autores dizem que a mudança desse paradigma teria um custo político e econômico muito elevado. Dependeria da boa ação de muitas pessoas, de muitas populações e ações integradas. Isso não é fácil. Por isso que, mais uma vez, a gente coloca aquela questão do desenvolvimento sustentável como uma visão bem romântica e difícil de ser atingida. É um objetivo, uma meta muito distante da atual situação que nós vivemos hoje, do atual modelo ao qual nós estamos acostumados. Certo? Nós vivemos de produzir e consumir. Enquanto não mudarmos isso daí, quem está pagando o preço inicialmente é o nosso planeta, nesse presente, mas dentro de pouco tempo nós estaremos também pagando isso daí. Ok? Certo? Pois bem, pessoal, tem um questionamento para fazer aí. Tem um grupo de cientistas que eles são céticos quanto a esses estudos, tá? Ou seja, eles são contestadores, eles acreditam que esse estudo tem um viés ideológico e que não é verdadeiro, tá? Primeiro, eles alegam que a escala de tempo não é ampla o suficiente para estudar as alterações globais e seus processos. Lembra que eu trabalhei com vocês, pessoal, lá na primeira série? Para se estudar um pouquinho sobre o clima de uma determinada região, de um local, no mínimo você precisa de 30 anos, certo? E o pouco que o homem já conseguiu estudar a respeito da história climática do planeta, nós sabemos que ocorre uma alternância de temperaturas ao longo de ciclos naturais do planeta. Tem alguns estudos que apontam que a Europa, pessoal, isso lá no século XIV, século XIII, chegava a temperaturas maiores do que nós temos hoje. Só que naquela época não tinha indústria, não tinha emissão de dióxido de carbono, não tinha toda essa estrutura industrial, urbana industrial que nós vivemos hoje, pessoal. Tá? É um ponto a ser contestado, sim, ok? E esses cientistas, pessoal, que são mais céticos, eles acreditam que o clima, o grande clima mundial, ele é regido aí por 3 variáveis. A geológica, ou seja, nessa escala de tempo muito grande que o nosso planeta tem, só lembrando vocês que nós temos mais de 4 bilhões e meio de anos aí, né? Então, realmente variou muito as temperaturas aí ao longo dessa história da Terra. Temos a variável astronômica, que seria aí a influência que talvez outros astros mais próximos tenham, que exerça a influência exercida sobre o planeta Terra. Exemplo é a questão da Lua com as marés. E tem também a variável atmosférica. E essa variável atmosférica ela é mais local, ela é mais imediata, e é só nessa que o homem tem um raio de ação, pessoal. Então, para esses cientistas, dessas 3 grandes variáveis, o homem só consegue interferir na última, que é a atmosférica. Nas 2 primeiras, não. Então, por isso que há essas contestações aí por parte desses cientistas. O legal da ciência, pessoal, é isso.
todo experimento científico, vocês já estudaram, pode ser aí da área de ciências humanas, exatas, biológicas, tem que ter um método, tem que ter um porquê que você fez, como, tem todo um cronograma, para quê? Para que aquilo tenha validade e que possa ser refutado mediante outras pesquisas que possam chegar aí a conclusões diferentes. Isso se chama ciência, não existe nada que seja absoluto, pessoal, tá? O que não se pode cair é naquele maniqueísmo do tipo certo e errado. Ah, isso é certo, ah, isso é errado. Não. Novos experimentos têm que ser feitos realmente para que se possa chegar a um fator abalizador, certo? Por enquanto, o paradigma a ser seguido seria o do IPCC, do painel intergovernamental, né? Porque foram muitas pesquisas por muitos cientistas de muitas áreas do mundo todo comprovando aí esse aumento da temperatura média do planeta e essa fortíssima influência do fator antrópico, mediante a industrialização, mediante atividades altamente impactantes como a agricultura, como a pecuária em grande quantidade, entre outras aí que são citadas no painel, ok? Próxima aula, pessoal, falaremos um pouquinho sobre a questão da água, ok? Estou à disposição de vocês no chat, por favor, me procurem, vamos tirar dúvida, estou em rede social também, me chamem aí para a gente conversar um pouquinho. Ok, pessoal? Abraço para vocês e até a próxima.